Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos. Amós, capítulo 1, verso 13 até o 2, 3. São 6 versos da palavra de Deus. Por favor, acompanhe-nos aí. Saudamos aí a Nilce, seu Placídio, Dario, Nilce, todos, Sebastião, saudade de todos os nossos irmãos, presbítero Marcelo, presbítero Sidney, presbítero Dario, obrigado pela presença juntos aqui. Esperamos que todos estejam nos assistindo. Se você tiver dificuldade em alguma das plataformas, por favor, mude para outra plataforma para você acompanhar a palavra de Deus. Nós vamos ler Amós capítulo 1, verso 13 até o 2, 3. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Uma breve prece e oração para nós ouvirmos a palavra de Deus. Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Abençoa o Teu povo, que ela venha a tranquilizar e perdoar pecadores e pecadoras como nós. E que a Tua palavra seja clara como cristal, Senhor. Pelo Teu Espírito, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando falamos de amor, o tema dos fortes e dos fracos ressalta aquilo que nós chamamos de justiça. Todos são iguais perante a lei. Reza as constituições, não só do Brasil, mas as constituições do mundo inteiro. Mas a gente sabe que os homens são injustos e a lei não é para todos. A lei geralmente é apenas para alguns que têm mais poder. Mas nem sempre a justiça anda de forma correta, porque somos pecadores. Juízes são pecadores, políticos são pecadores, e geralmente os mais fortes têm mais privilégios do que os mais fracos, e os mais fracos são mais lesados do que os mais fortes. Eu quero dar algumas razões para todos entenderem a minha colocação. Primeiro, dinheiro. Os mais fracos não têm poder financeiro para se opor e defender-se contra os mais ricos. Eu não estou atacando os mais ricos, mas destacando que o poder financeiro
conta muito em todas as horas. Na hora da enfermidade, o INSS, os ricos têm clínicas e convênios, os pobres não. Na hora do juiz, os pobres têm que aceitar qualquer advogado, os ricos pagam os melhores advogados e os melhores recursos. Segundo lugar, isso se dá também dentro do poder político. Não somente o dinheiro é problema com respeito aos fracos e os fortes, mas o poder político. A justiça é para todos e a democracia é a defesa do Estado pelo poder político, para a melhoria de todos. Mas isso não funciona na prática. Quando o poder político privilegia os fortes e poderosos em detrimento aos fracos e pobres. Você vai dizer isso é injusto. É isso que eu estou dizendo. Todo o poder político nas democracias emana do povo, mas na maioria das democracias, e principalmente nas democracias capitalistas que nós vivemos, e até nas ditaduras e outras políticas socialistas e quaisquer que sejam os governos, sempre nós vemos os mais fracos sofrendo e eles são negligenciados nas repartições e nas ajudas que o governo tem. O poder político geralmente privilegia sempre mais os mais ricos do que os mais pobres, infelizmente. Em terceiro lugar, eu levanto aqui o poder jurídico, o poder judiciário. Desde a antiguidade, em muitos tribunais, os julgamentos, houve corrupção. Dificilmente encontramos um rei justo, sábio, como no caso de Salomão e aquelas duas mulheres. Você deve se lembrar de que uma se deitou em cima do filho e o filho morreu, e ela pegou o filho da outra, provavelmente sua rival, e disse que era dela e que o filho morto era da outra. As duas chegaram perante o rei Salomão, e Salomão ele disse lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 23 ao 28, me dê um menino, porque eu vou cortar ele no meio e dar metade para cada uma, para ser justo. Aí a mãe do menino disse, não, meu rei, dê o menino para ela, não mate o menino. Então Salomão disse, dai o menino para essa mulher, que ela é a verdadeira mãe. Ele foi justo, e ele teve a sabedoria de Deus para fazer isso. Mas nem sempre os juízes agem com sabedoria de Deus, e muitas das vezes eles agem por corrupção, por dinheiro e o poder político. Eu não estou falando aqui de política, não estou falando isso que é privilégio só do Brasil, porque a gente vê esse mal e esse pecado no mundo inteiro. Mas geralmente os mais fortes são atendidos pelos juízes em detrimento aos mais fracos. Nós vemos um exemplo disso nas parábolas de Jesus. Jesus contou uma parábola de um juiz que ele não temia a Deus e ele não se importava com o que falavam dele, não tinha medo nenhum. E uma viúva vinha constantemente pedir a ele, e ele atendeu, chegou até falar assim, eu não temo a Deus, mas eu vou atender essa viúva que está me importunando. Então o Senhor Jesus disse que a corrupção já havia dos juízes lá na época dele, era comum. Será que Deus está atento ao pecado da falta de amor para os mais fracos? Os fracos aqui são todos aqueles que sofrem atitudes injustas de desamor. Você em algum momento deve ter se sentido fraco por causa do desamor que houve para com você. E aqui eu quero tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente fala assim,
a gente é muito fácil atacar aqueles grandes, mas não olhar para nós mesmos e para nossa maneira justa de viver. E é isso que eu estou tratando aqui. Parece que Amós levanta para nós aqui que Deus estava vendo a forma de falta de amor e de injustiça que estava reinando entre fortes e fracos. Deus nos mostra através de Amós que ele haveria de punir o rei de Amon, ou o povo amonita, que era forte sobre as pessoas fracas em Gileade, e ele também iria punir o rei de Moabe e todo o seu povo, porque eles agiram contra o rei de Edom, e depois nós vamos falar sobre isso. Segundo o profeta Amós, Deus se intromete naqueles que exercem suas forças contra os pequenos e desprovidos de força. A Bíblia chama Deus de o protetor, ou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que nenhum poder pode contra ele. Ele é que defende as pessoas. Mas a gente poderia perguntar, mas ele é protetor de quem? Há 5 classes na Bíblia que Deus é o protetor, e eu quero mostrar elas para vocês aí antes de expor o texto. Primeiro, Deus é protetor dos pobres. Há um texto na lei de Moisés que diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol. Você deve se lembrar que lá na Palestina, durante o dia é quente, mas durante a noite fica muito frio. E antes do pôr do sol você tinha que devolver a capa para aquele que estava devendo para você. Porque é com ela que se cobre, diz o verso 27. É a veste do seu corpo em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então Deus olha para os pobres. É claro que Deus olha para todos, mas o pobre não tem aonde correr. Então, fazer justiça para os pobres é um princípio divino. Nós devemos de lutar pela justiça para os mais pobres. Mas aqui eu quero apenas dizer que como princípio devemos ter essa obrigação de cuidar das pessoas que são desprovidas de dinheiro. Êxodo 23:3 diz assim: nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Isso não significa que a gente tem que ser assim, não olhar e não julgar. Não, a gente deve julgar corretamente. Então Deus faz uma advertência. É claro que a gente deve sempre proteger os mais pobres, mas a gente não deve ser parcial no julgamento para com eles. Segundo grupo, e eu já aproveito o terceiro também, são as viúvas e os órfãos. Essa é uma classe que compreende a família em si, pois Deus é chamado de o pai de órfãos e o pai das viúvas. Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas significa que aqueles que não têm pai nem mãe, é Deus quem cuida. Por isso você precisa fazer justiça para essas pessoas, porque Deus é pai dos órfãos. E aí eu acredito que existe uma certa orfandade muito maior do que aquela que é física e normal. Existem aqueles que foram banidos de seus lares por causa de alguma coisa, mas Deus é aquele que acolhe a todos os órfãos deste mundo. Também a palavra para as viúvas é que elas são
as protegidas por Deus, e elas são mulheres, e eu quero lembrar a todos que as viúvas, na época em que a lei foi escrita, as mulheres não podiam trabalhar. Não significa que porque hoje elas podem trabalhar, elas não devem ser acolhidas pelo Estado e por cada um de nós. Por isso que elas são uma classe já difícil, porque geralmente as viúvas são mulheres que dependiam dos seus maridos, do sustento e uma série de outras coisas mais. Jesus critica os fariseus em Mateus 23, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vejam bem que eles eram os religiosos da época de Jesus, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então veja bem que Deus está olhando, estava vendo o pecado que se comete contra as viúvas. E eu quero lembrar a todos vocês que na nossa sociedade as mulheres são muito maltratadas. As mulheres não têm salários iguais, elas são sempre menosprezadas pela sociedade, e a gente sabe que isso é devido ao machismo que existe no nosso país. E a Bíblia diz que isso é pecado. Deus está vendo. E eu quero lembrar aqui a quarta classe, são 5, o estrangeiro. Nós estamos tendo uma onda de pessoas que estão deixando os seus países porque está tudo destruído e eles estão indo para outros países, outros lugares. E o estrangeiro, a Bíblia tem um seguro para com eles, dizendo assim: aquele que não tem lar ou está de passagem. Salmo 94:6 diz assim: matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. Olha que interessante isso, porque quando você está indo contra essas pessoas, você está indo contra Deus. Matar essas pessoas é ir contra Deus. E eu quero ler para vocês aqui sobre o estrangeiro, Deuteronômio capítulo 10, verso 19, diz assim: amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Veja bem, vocês já passaram por isso, povo de Israel, vocês já foram estrangeiros lá e vocês não gostaram quando maltrataram vocês, que vocês eram mais fracos. Por isso, o estrangeiro que estiver no meio de vocês, amai os estrangeiros. E também Deuteronômio 27, verso 19, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. E por isso que a Bíblia, ela tem leis de proteção para essas pessoas. Mas não são leis só nacionais. E por último, eu quero falar sobre o oprimido. E aqui engloba todos aqueles que são os mais fracos, massacrados, oprimidos por aqueles que são mais fortes. O Salmo 9, verso 9 diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então, quando você se sentir tão pequeno que alguém está pisando sobre você, vá para Deus, clame ao Senhor. Mas Tiago, ele nos adverte, meus irmãos, a tomarmos o cuidado de nós sermos pessoas que não andam de acordo com a palavra de Deus. E Tiago diz: ai de vós, aqueles que são os trabalhadores, aqueles que são as pessoas que são oprimidas por Deus. Eu quero ler aqui para vocês, aqui o texto de Tiago, capítulo 5. Atendei agora, ricos,
chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Meus amados irmãos, todos esses, os pobres, as viúvas, os órfãos, o estrangeiro e os oprimidos, são aqueles que o Senhor dos Exércitos cuida. Por isso, nós, como cristãos, temos a incumbência de amar aqueles que são mais fracos. Eu quero entrar aqui porque nós temos pregado durante já algumas semanas a respeito do pecado, a quarta transgressão. E nós temos visto que Amós estava denunciando as nações ao redor de Israel, os fortes e os fracos. E Deus estava dizendo assim: olha, eu estou por aqui com vocês e agora eu vou meter fogo no meio de vocês. Quem não tem Deus, ou melhor, quem não tem o Senhor, será julgado pelo Senhor. Mas quem tem Deus e age desse jeito, é o perigo que nós estamos trazendo aqui nessa noite. Lá no século VIII a.C., Deus estava falando através de um boiadeiro chamado Amós, um profeta que não era filho de profeta, como ele diz, mas ele era um homem que falava sobre justiça social. Deus estava acusando essas duas nações agora, Amon e Moabe. E eu quero tratar em primeiro lugar de Amós 1, 13 a 15, desculpem. E qual é o pecado de Amon? Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que Deus, pelo quarto pecado, é como se eles ultrapassassem todos os limites. Deus não vai tirar o castigo, Deus vai agir. Por quê? Aí eu quero dizer a razão. Verso 13 diz: porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade. Meus amados irmãos, nós temos visto muitos filmes de guerra, e Hollywood é clássica em mostrar que os americanos são bons e maus são sempre os outros. A guerra do Iraque, a guerra do Golfo, trouxe à luz um julgamento de uma soldada que foi julgada pela corte americana por urinar na cabeça de prisioneiros. O que temos nos pecados de Amon é a falta de compaixão com as mulheres. Eu quero destacar isso porque quando nós olhamos para a situação de mulheres, e aqui no caso Amon, para aumentar, e depois nós vamos ver, os seus limites, matavam mulheres que eram fracas e indefesas. Eu creio que há o perigo de nós menosprezarmos isso. Hoje nós estamos vivendo uma época em que a violência contra a mulher é muito grande, em todas as formas. Eu não quero
dizer que as pessoas são santas e as mulheres são santas, eu sei que ninguém é, todos nós somos pecadores, mas aqui a ideia é de que elas eram mulheres grávidas. Qual é o perigo que uma mulher grávida pode fazer contra um exército, contra um soldado? Mas a ternura, e poderia ser aqui a minha mãe, a minha irmã, a sua irmã, minha filha, a sua filha. A compaixão foi embora. Deus viu e a Bíblia diz que Ele não retirará o castigo, porque eles investiram contra mulheres grávidas. E aqui isso me faz pensar em como as mulheres têm sido maltratadas no nosso país. Deus está vendo. Eu não sei como é que você tem tratado os outros, mas qualquer pessoa que seja mais fraca, até mesmo os nossos filhos, até mesmo o nosso cônjuge, precisa de amor e precisa de ternura e compaixão. Os nossos vizinhos, ou as crianças que são mortas em diversos abortos, consentidos ou não. Eu quero destacar aqui porque são mulheres que estavam grávidas. Deus é juiz daqueles que fazem o mal para as mulheres, mas não só para as mulheres, para todos os fracos, aqueles que não têm resistência, aqueles que não têm forças para lutar. E aqui eu não quero simplificar demais, porque a punição é o juízo de Deus. Fogo que destruirá sua fortaleza como um turbilhão no dia da tempestade. Deus vai pegar você a mão e você continuar agindo assim. Aliás, Deus já chegou no limite. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque quantas pessoas não têm maltratado os seus filhos, maltratado as suas esposas, ou até mesmo mulheres maltratado os seus maridos, com vingança, com desamor. É isso que nós estamos falando aqui. A profecia é para um povo, mas ela pode ser aplicada para aqueles que agem com ódio, como fortes em cima dos fracos. Por que eles matavam? O texto diz no verso 13, para dilatarem os seus termos. Em outras palavras, qual é a motivação dos amonitas para aumentarem suas terras? Lucro, poder, dilatar aqui e rasgar o ventre das grávidas. A quarta transgressão é a força dos fortes sem compaixão sobre aqueles que não podem exercer força. Eu quero dar alguns exemplos para a gente entender isso, para não ficar tão teórico. Ambição que se torna pecado. Eu creio que existem ambições que são boas. A Bíblia nos incentiva a gente ter ambições boas, de mudar, de ser transformado. Mas imaginemos que a ambição pode levar alguém a procurar um emprego melhor através da dispensa injusta de um outro que no momento ocupa aquele lugar. Quem conhece o mundo corporativo, o mundo das indústrias, sabe que é uma briga de poder e de disputa para ver quem vai subir mais na cabeça do outro. Eu dou aula de liderança na ACM e quando eu falo isso, todo mundo concorda comigo que parece um desamor tremendo das pessoas em razão de pisar na cabeça dos mais fracos. E nós estamos vivendo numa época tão difícil, irmãos, que muitos pais de família foram dispensados para que outros pudessem ocupar o lugar deles. Isso não aconteceu só agora na pandemia, isso vem acontecendo no mundo inteiro, mas a Bíblia diz que Deus lá do céu está vendo
está olhando para todas essas coisas. Eu quero destacar aqui também um outro exemplo, um marido que na ambição de se tornar rico, despreza a sua esposa e os seus filhinhos. Deus está vendo. Deus está olhando dos céus e vendo como nós estamos tratando aqueles que são menores do que nós, ou mais fracos, porque há muitas pessoas que estão vivendo nessa condição. E em terceiro lugar, eu quero dar um outro exemplo. Isso me faz pensar também em milhares de pessoas que são chamadas de homoafetivas, que morrem sem compaixão por aqueles que se acham cheios de poder e autoridade. E nós estamos vivendo que parece que evangélico tem ódio dessas pessoas. Meus irmãos, isso não é cristão. Compaixão por aqueles que precisam de ajuda, estender a mão. E aqui me faz lembrar a parábola de Jesus do samaritano. O sacerdote passou de longe, o levita passou de longe e os maldosos espancaram quase a matar aquele homem. Quem ajudou foi um estrangeiro. E eu creio que nós, como cristãos, precisamos amar o próximo que precisa de nós, independente de ideologia ou qualquer outra coisa. A ideologia não pode nos levar ao ódio. A ideologia deve nos levar a Cristo Jesus, que sempre atendeu quem quer que fosse e ainda atende quem quer que seja. Nós precisamos, como cristãos, eu já vi alguns cristãos dizendo assim: mas o mundo é dos espertos, os fracos devem sair do caminho. Em nome do progresso, tiraram a água de milhares de famílias, desalojaram pessoas e os pobres foram colocados sempre como mais fracos e tem que sair do caminho. Assim é este mundo. É por isso que o cristão não pertence a esse lugar. Nós estamos aqui de passagem. Eu espero uma terra que seja justa e fiel, uma terra onde os homens possam viver em paz, respeitando uns aos outros. É para isso que eu luto aqui. A minha palavra não é em detrimento somente contra os políticos e os juízes deste mundo. Um dia eles vão estar diante do Senhor, mas eu e você, um dia também estaremos diante de Deus para prestar as nossas contas. Por isso, os pecados de Amon, eles são tão cruéis que Deus vai meter fogo naquele lugar. Os muros de Rabá, fogo que consumirá todos os seus castelos, e com o alarido com o alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade, o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. São ações políticas. Às vezes a gente pensa assim: Deus não está vendo, Deus não está nem aí com o que está acontecendo. Engano seu. Deus está vendo o que os juízes estão fazendo, Deus está vendo o que os governantes estão fazendo, Deus está vendo o que eu e você estamos fazendo. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós nos dispomos em relação aos mais fracos. Os pecados de Moabe, capítulo 2 de Amós, versículos de 1 a 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Meus amados irmãos, há um incidente
que aconteceu em 2 Reis, capítulo 3, dos versículos 21 em diante. Eu quero destacar aqui para vocês, eu quero ler para vocês. E o rei de Moabe tinha entrado em peleja com vários reis, e um deles era o rei de Edom e o outro era Israel. E aí explica a inimizade do rei de Moabe que Deus estava vendo em relação ao rei de Edom. O rei de Moabe perdeu a batalha contra Israel. Está no verso 24, 2 Reis 3. Vendo que a peleja era contra ele, ele pegou 700 homens. E eu quero destacar aqui que quando ele pegou 700 homens para lutarem contra Edom. E provavelmente há um detalhe que isso fica implícito, porque pela narrativa do texto de Amós 2:2, eles pegaram o filho do rei em cativeiro, e quando ele percebeu que estava perdendo a batalha, o rei de Moabe pegou aquele menino e sacrificou junto ao muro da cidade. Ele tomou o primogênito de Edom e o sacrificou em público. Por isso houve grande ira em Israel. O texto diz assim: vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou o filho primogênito de Edom, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocaustos sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. O que está acontecendo aqui? O que justifica matar alguém que está como prisioneiro? É ódio nutrido no coração. E eu quero dizer para vocês, o ódio é assim. Ele envenena o coração muito mais do que fere o seu objeto. Só que Deus está vendo. Deus vai punir, Deus vai meter fogo. O juízo de Deus vai cair sobre Moabe por causa desse ato. E eu quero destacar aqui porque eu creio que o profeta Amós, ele está tentando nos mostrar o perigo do ódio nutrido e a falta de amor para com os mais fracos, de ternura, de ajuda, de misericórdia. Deus é misericordioso para com os mais fracos, e o cristão precisa aprender a ser assim. Israel precisava ser assim, e hoje nós vemos Israel como uma grande potência, mas que ainda não se rendeu a Cristo. Meus amados irmãos, eu quero terminar a minha mensagem alertando sobre o perigo que Amós está levantando aqui. Cuidado com o ódio nutrido e a falta de amor para os fracos. Deus está nos céus e Ele está vendo o que está acontecendo. Segundo lugar, Deus é quem vai exercer a vingança. Ele diz em Deuteronômio 32:35: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Cuidado quando você quer a vingança. Cuidado quando o seu coração está levando você a pisar em cima dos mais fracos. Eu vou fazer isso porque eu odeio essa pessoa. Deus é contra os vingativos. Em terceiro lugar, Levíticos 19:18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não te vingarás.
Cuidado quando você está fazendo as coisas por vingança. Isso é pecado. Cristo veio para nos transformar, em quarto lugar, em seres que têm ternura e compaixão. Tratar os fracos sem isso é chamar o juízo de Deus sobre si mesmo. Romanos 12:20 diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Meus irmãos, palavra de Deus para cada um de nós. Quantas vezes nós não temos nutrido a maldade contra os outros, o falar mal por detrás? Isso é falta de amor, isso é falta de bom senso, especialmente porque isso não combina com o Espírito de Deus e com o Espírito do Evangelho. Em quinto lugar, se você ainda não perdoou quem te fez mal, volte-se para Jesus na cruz e aprenda com ele que disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem a quem estão fazendo. Palavras do Senhor Jesus. Deus vê a ambição dos mais fortes em cima daqueles que não podem fazer nada contra os mais fracos. E aqui eu quero lembrar a todos vocês o clamor de Tiago: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, cuidado com o pecado nutrido no coração. Cuidado quando a sua vida está mais debaixo do ódio, sem amor, sem misericórdia para com os outros. Talvez olhando isso tudo, você possa se lembrar de que o nosso Deus está olhando atentamente lá dos céus para as nossas atitudes. Se você crê em Cristo Jesus e um dia foi perdoado pelo sangue do Cordeiro de Deus, aquele sangue inocente que foi derramado na cruz injustamente, você precisa aprender a perdoar os outros, aqueles que te fizeram mal, aqueles que pisaram em você. Mas se você tem pisado, mesmo conhecendo tudo isso, saiba que a ira do Senhor dos Exércitos é contra você, é contra eu, é contra qualquer pessoa que está vivendo dessa forma. Em nome de Jesus, eu quero terminar essa série aqui. Próximo domingo estaremos na igreja, se Deus permitir, falando para os irmãos que um pai teve 2 filhos. Diz um poema. Eu não vou ler o poema, mas eu vou contar a história. E um filho teve muitos filhos e filhas, e o outro filho não pôde ter filho. E o pai pegou a sua terra e dividiu igual para ambos os filhos. Quando o pai morreu, aquele filho que tinha muitas famílias já, disse: meu pai não foi justo, coitado do meu irmão precisava tanto de mais terras, ele não tem filhos, não tem família, eu vou me levantar de madrugada e mudar a cerca para que ele tenha mais terras. O outro irmão, da mesma forma também,
de madrugada, começou a pensar: meu pai não foi justo para com o meu irmão. Meu irmão tem muitos filhos e filhas, ele precisa de mais terras. E ele se levantou de madrugada para ir mudar a cerca para dar para o seu irmão. Os dois se encontraram naquele lugar. Choraram porque um pensou no outro. E nós precisamos aprender a pensar naqueles que precisam, naqueles que são mais fracos e mais pobres. O texto do poema diz que ali nasceu a cidade de Jerusalém. É um poema de Kenneth Bailey. Ao ver os conflitos que tem na Palestina entre árabes e judeus, irmãos, filhos de Abraão, mas que um quer ter mais do que o outro. A cidade de Jerusalém deveria de ser, ela é chamada de Jerusalém, que significa a cidade da paz. Eu não sei como é que está o seu coração, mas como eu cantei aqui, este cântico, eu passo a citar agora para você. Eu quero apenas ler um pedaço aqui, ó. Se alguém disser que ama seu irmão, mas nos dias maus recusar-lhe a compaixão, que estranho amor, de palavras só, nega a própria fé, desprezando o dom maior. A fé sem obras é morta, é morta. Fazei o bem a todos. Mas se alguém passar junto ao sofredor e estendendo a mão, demonstrar-lhe o seu amor, verdadeiro amor, fundo a mergulhar, verdadeiro amor, pronto a se envolver, fundo a mergulhar e pagar para acontecer. A fé se mostra em atos e fatos. Fazei o bem a todos, sempre. Fazei o bem a todos, sempre. Meu irmão, se você ainda não foi transformado por Jesus, Jesus precisa mostrar para você, primeiro, o seu amor por você. E depois, você vai ver que o amor dele exala na vida daqueles que creem no seu nome. Vamos orar e encerrar assim o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo profeta Amós, obrigado, Senhor, porque ela sempre nos corrige. Quantas vezes eu não quis nutrir no meu coração o mal sobre os outros, para tentar subir na minha vida. Pode ser que muitas vezes, Senhor, pisei na cabeça dos mais fracos. Me perdoe. Perdoa também aqueles que nos ouvem. Porque nós sabemos que este mundo, ó Deus, é tão pecador e jaz no maligno. Porque os mais fortes pisam nos mais fracos. Os juízes vendem o justo por dinheiro, diz a Bíblia. Próprio Amós. O poder do dinheiro compra muitas coisas, mas um dia o Senhor virá para julgar. E nós te louvamos por isso, porque haverá justiça verdadeira em toda a terra. Perdoa-nos, ó Deus. Abençoa aqueles que são os mais fracos. E se alguém se sentiu oprimido ao ouvir a tua palavra, Senhor, obrigado, porque o Senhor acolhe a todos aqueles que são oprimidos e que se achegam a ti. Tu és o pai de órfãos e de viúvas nas suas tribulações.
Abençoa o teu povo com a tua paz. E abençoa o teu povo durante essa semana para que nós possamos obedecer a tua voz e a tua palavra. Se alguém ainda não tem Cristo, Senhor, fala com ele e com ela, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém. Saudamos a todos, estou vendo aqui o Claudinei Fernando, um grande abraço, meu irmão, Dona Rosa, também todos os outros, eu não sei, talvez eu não possa ser injusto de falar os nomes aqui, mas obrigado pela sua presença, que Deus os abençoe, e tenham todos uma boa noite na paz de Cristo Jesus. Amém.